Você acredita em promessa? Não aquelas promessas que a gente faz e esquece. Não aquelas que a gente quebra e pede desculpa depois. Eu tô falando de promessa antiga, promessa de sangue, promessa feita com Deus como testemunha e a morte como testemunha também. No sertão de Pernambuco, no interior do Pajeú, tem uma cidade pequena chamada São Sebastião das Águas. Poucas casas, igreja velha, praça com coreto. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Onde as histórias passam de geração em geração e onde certas coisas nunca são esquecidas. E lá, quando a seca aperta, quando o sol racha a terra e o gado começa a morrer de sede, os mais velhos fazem algo estranho. Eles trancam as portas, apagam todas as luzes, fecham as janelas com tábua e ficam quietos, completamente quietos, porque quando a noite cai e o vento traz aquele cheiro de terra molhada mesmo sem ter chovido, eles sabem, ela vai passar. A procissão. Mas não é procissão comum daquelas de festa de santo ou promessa cumprida. Não tem banda, não tem fogos, não tem alegria. É uma procissão de gente que não deveria mais estar andando. Gente que morreu há décadas, mas continua cumprindo a promessa. Continua rezando, continua caminhando. E se você ouvir os cânticos, vozes emboladas, latim errado, rezas que não fazem sentido, tem uma regra que todo mundo em São Sebastião conhece. Não responda, não olhe, não acenda a vela. E pelo amor de Deus, não abra a porta, porque quem abre, quem responde, quem olha demais, é contado e passa a caminhar junto. Deixa eu contar o que aconteceu com o Padre Augusto, que chegou em São Sebastião do Agreste em 2012. Ele não acreditava em nada disso, até a noite em que a procissão passou e ele decidiu abrir a porta da igreja. São Sebastião das Águas fica no sertão de Pernambuco, interior do Pajeú. Cidade pequena daquelas que o mapa quase esquece. Poucas ruas de terra batida, casas simples de taipa, uma praça com coreto rachado. E no centro, como sempre tem, a igreja. Igreja de São Sebastião Mártir. Branca ou que já foi branca. Em 2012, quando essa história aconteceu, a tinta estava descascando, o telhado precisava de reparo, mas a estrutura resistia. Como tudo no sertão, velho, cansado, mas ainda de pé. A cidade nasceu no final de 1800. Chamava-se apenas Agreste Seco no começo. Mudou o nome em 1920, depois que construíram a igreja. São Sebastião das Águas. Ironia cruel, considerando o que tinha acontecido 7 anos antes. Em 1943, a pior seca que alguém conseguia lembrar atingiu a região. Não choveu o ano inteiro. O açude virou cratera de lama rachada. As plantações morreram. O gado caiu no pasto. Crianças choravam de sede. Velhos morriam desidratados, pele colada no osso. O padre da época, Padre Benedito Carneiro, rezou. Rezou muito. Fez novenas, procissões para os santos oficiais. Pediu a Nossa Senhora. Implorou ao Sagrado Coração. Nada. Deus parecia surdo. Foi quando os mais velhos da cidade, aqueles que lembravam histórias de antes da igreja, histórias que a própria avó contava em sussurro, falaram sobre ele. O Beato das Chuvas. Não era santo reconhecido. Não tinha festa no calendário da igreja. Não tinha imagem nas catedrais de Recife. Mas no sertão, principalmente ali na região do Pajeú, diziam que ele ouvia. Diziam que era homem santo que tinha morrido rezando pela chuva, décadas atrás. E que desde então, quando o povo implorava com fé verdadeira, ele intercedia. A igreja nunca reconheceu. Chamavam de superstição, de paganismo disfarçado, de heresia. Mas Padre Benedito estava desesperado. Via seu povo morrendo. Via mães enterrando filhos. Via a terra que amava virando cemitério. E pensou, Deus vai entender. É pela sobrevivência do povo. É por amor. Organizou a procissão. Não para os santos oficiais. Para o Beato das Chuvas, 120 pessoas foram. Famílias inteiras. Descalços, véu preto, velas acesas. Caminharam 3 quilômetros até o açude seco. Rezaram, cantaram, imploraram. E Padre Benedito fez a promessa em nome de todos. Beato das Chuvas, se o Senhor nos mandar água,
Faremos essa procissão todo ano, para sempre, em teu nome. A chuva veio, mas não veio como bênção. Veio como ira. O céu escureceu de uma hora para outra. Não era escuro de noite. Era escuro de tempestade, de fim do mundo. A chuva caiu violenta, furiosa, como se o próprio céu estivesse desmoronando. O açude encheu em minutos. O riacho que tinham atravessado virou enxurrada. A terra, dura como pedra por meses, não absorveu nada. A água correu, selvagem, arrastando tudo. A procissão estava voltando quando a enchente veio. 63 pessoas morreram naquela noite, afogadas, arrastadas, desaparecidas, incluindo o padre Benedito. Os corpos, a maioria nunca foi encontrada. A cidade sobreviveu. A chuva continuou pelos dias seguintes. As plantações voltaram. O gado novo foi comprado. A vida seguiu. Mas algo tinha mudado. Os sobreviventes sabiam que aquilo não tinha sido resposta de oração. Tinha sido castigo. Deus não perdoou a heresia. Não aceitou a adoração ao falso beato. Não importava o desespero. Não importava a boa intenção. Heresia é heresia. E 63 almas pagaram o preço. Mas não pagaram só com a vida. Pagaram com a eternidade. Porque desde então, nos anos de seca, quando o desespero aperta e o sol racha a terra, a procissão volta. 69 anos depois, em março de 2012, chegou em São Sebastião das Águas o novo padre. Padre Augusto Mendes. 34 anos. Cabelo preto, óculos de armação fina, jeito sério, quase carrancudo. Vinha de Recife. Tinha estudado em seminário moderno. Lido teologia progressista, psicologia pastoral, antropologia religiosa. Era ordenado. Usava batina, celebrava missa, mas não tinha fé. Não mais. Tinha perdido a mãe 2 anos atrás. Câncer. Rápido. Cruel. Ele era padre recém-ordenado quando aconteceu. Rezou, implorou. Barganhava com Deus toda a noite ao lado da cama do hospital. Ela morreu mesmo assim. E algo dentro dele morreu junto. Entrou para o seminário mesmo assim. Não por vocação. Por falta de opção. Porque não sabia fazer outra coisa. Porque a estrutura, a rotina, o ritual, lhe davam algum senso de propósito mesmo sem fé. Mas era padre amargo. Cínico por dentro. Condescendente com os fiéis. Pediu transferência para interior. Longe de Recife. Longe das memórias. Longe de tudo. Achou que no sertão, num lugar esquecido, poderia apenas existir. Cumprir protocolos. Passar os dias. Recomeçar? Talvez. Ou apenas desaparecer devagar. Quando chegou, encontrou uma cidade quieta. Velhos sentados em calçadas. Poucas crianças. Cachorro magro dormindo na sombra. E aquele silêncio pesado que o sertão tem quando a chuva não vem. A seca estava começando de novo. O sacristão, seu Antônio, homem de 70 e poucos anos, magro, pele escura curtida pelo sol, foi quem o recebeu. Seja bem-vindo, padre. A casa paroquial tá limpa, preparei tudo. Padre Augusto cumprimentou, seco. Obrigado. Entraram na igreja. Cheiro de mofo, madeira velha, cera de vela. Bancos vazios. Altar simples. Imagem de São Sebastião no centro, crivado de flechas. Missa é quando? Augusto perguntou mais por protocolo que interesse. Domingo, 10 horas. Mas o povo vem pouco ultimamente. A seca tá apertando. E quando aperta... Seu Antônio hesitou. Tem coisa que muda por aqui. Que coisa? O velho olhou para ele medindo. Depois eu conto, padre. Deixa o senhor se instalar primeiro. Padre Augusto não insistiu. Não se importava. Pegou as chaves. Subiu para o quarto da casa paroquial. Pequeno, limpo, cama de solteiro. Crucifixo na parede. Deitou. E pela primeira vez em semanas conseguiu dormir sem sonhar com a mãe morrendo. Talvez aquele lugar esquecido fosse exatamente o que precisava. Ele não sabia. Mas em poucas semanas, São Sebastião das Águas ia lhe ensinar algo que o seminário nunca ensinou. Que tem coisas que a razão não alcança. Que tem dívidas que atravessam gerações. E que heresia nunca é esquecida.
A primeira semana passou devagar. Padre Augusto celebrou missa no domingo. 17 pessoas apareceram. Velhos, na maioria. Algumas mulheres de meia idade. 2 crianças inquietas que a mãe segurava firme. Ele fez o ritual mecanicamente. Leu o evangelho sem emoção. Deu a comunhão sem olhar nos olhos de ninguém. Abençoou e dispensou. Missão cumprida. Durante a semana, andou pela cidade. Conheceu as ruas. Cumprimentou moradores. Todos educados, mas distantes. Como se medissem ele. Como se esperassem algo. Na quinta-feira, decidiu explorar a igreja direito. Era maior do que parecia. Além da nave principal, tinha uma sacristia nos fundos, um pequeno depósito de velas e paramentos, e uma escada estreita que subia para um coro abandonado no segundo andar. Foi lá que encontrou a porta. Pequena, madeira escura, trancada com um cadeado velho, enferrujado. Seu Antônio, ele chamou. O sacristão estava varrendo a nave. Essa porta aqui em cima. O que tem lá dentro? Seu Antônio parou de varrer, subiu devagar os degraus até o coro, olhou para a porta, depois para o padre. Depósito velho, padre, coisa que não se usa mais. Quero ver. Não tem nada de importante, não. Então não tem problema eu ver. Padre Augusto estendeu a mão. A chave. Seu Antônio hesitou. Depois suspirou, puxou um molho de chaves velhas do bolso, procurou a certa. Abriu o cadeado. A porta rangeu ao abrir. O cômodo era pequeno, sem janela, cheirando a mofo e madeira velha. Tinha algumas caixas empoeiradas, velas quebradas, um castiçal torto. E no fundo, encostada na parede, coberta com um pano sujo, uma imagem. Padre Augusto puxou o pano. Era escultura de madeira, uns 60 centímetros de altura. Representava um homem de joelhos, mãos estendidas para o céu, rosto voltado para cima. Tinha barba, estava descalço, vestia algo que parecia hábito de monge. A tinta estava descascada, a madeira rachada em alguns pontos, e na base entalhado com letra tremida: Beato das Chuvas. Padre Augusto virou-se para o sacristão. O que é isso? Seu Antônio não respondeu imediatamente. Olhou para a imagem com expressão que Padre Augusto não conseguiu decifrar. Medo? Respeito? Culpa? É uma devoção antiga, padre. De antes. Antes de quê? De tudo. De 1943. E por que está escondida aqui? Porque... O velho engoliu seco. Porque a igreja nunca reconheceu esse beato. Não é santo oficial. E depois do que aconteceu, acharam melhor guardar. Padre Augusto sentiu irritação subindo. Guardar? Isso é idolatria, adoração de falso santo, heresia. Padre, por favor, não fale assim. Não, seu Antônio, eu vou falar sim. Ele apontou para a imagem. Isso aqui não devia estar numa igreja católica. Isso é superstição. Isso é... Foi por causa dele que todo mundo morreu. Seu Antônio interrompeu, a voz baixa, mas firme. Silêncio. Como assim? Padre Augusto perguntou. E seu Antônio contou. Contou sobre a seca de 1943, sobre Padre Benedito desesperado, sobre a procissão para o Beato das Chuvas, sobre a promessa e sobre a tempestade que veio como castigo, não como bênção. 63 mortos, afogados, arrastados, punidos por adorarem falso santo. E desde então, o velho terminou, a voz tremendo. Nos anos de seca, eles voltam. Padre Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois soltou uma risada curta, sem humor. Seu Antônio, o senhor realmente acredita nisso? Procissão de fantasma? Mortos caminhando? Eu vi, padre. Viu o quê? Sombras? Névoa? O cérebro humano é mestre em criar padrões onde não existem. Padre, eu tinha 12 anos em 1943. Eu estava aqui. Meu pai foi numa procissão. Ele não voltou. Lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado. E eu já vi ele, caminhando, de noite, quando a seca aperta. Padre Augusto balançou a cabeça, condescendente. Seu Antônio, com todo respeito, o senhor tinha 12 anos. Era trauma, era luto, a mente de uma criança.
Eu vi ano passado também. O velho interrompeu, a voz firme agora. Tenho 81 anos, padre. Não sou criança. E vi. Então o senhor precisa de ajuda psicológica, não de padre. Augusto pegou a imagem do beato. E isso aqui vai sair da igreja. Hoje. Não. Seu Antônio segurou o braço dele. Padre, por favor, não mexa nisso. Não desrespeite. Padre Augusto se desvencilhou, irritado. Desrespeitar? Eu estou cumprindo meu dever. Essa imagem representa heresia. Representa a morte de 63 pessoas, porque um padre incompetente decidiu adorar ídolo falso. Padre Benedito era bom homem. Padre Benedito era herege burro. Augusto desceu a escada segurando a imagem. E por causa dele essa cidade ficou traumatizada por gerações. Chega, isso acaba hoje. Seu Antônio desceu atrás dele desesperado. Padre, o senhor não entende? A seca está começando de novo. Já faz 2 meses sem chover, e quando a seca aperta, quando chega o aniversário... Aniversário de quê? Da noite que eles morreram. Sexta-feira, 14 de maio de 1943. O velho olhou para o calendário na parede da sacristia. Daqui a 2 semanas. Padre Augusto colocou a imagem sobre a mesa da sacristia, olhou para ela com desprezo. E o que vocês acham que vai acontecer? Os mortos vão levantar e vir buscar vingança? Não vingança, padre. Seu Antônio sentou, vencido. Eles vêm porque estão presos, condenados, e procuram companhia. Querem que outros paguem junto. Isso é ridículo. Então, por que nenhum padre ficou aqui mais de 6 meses nos últimos 20 anos? O velho olhou para ele. 3 padres antes do senhor. Todos pediram transferência. Um deles desapareceu. Em 1998. Nunca acharam o corpo. Padre Augusto sentiu um incômodo leve, mas afastou. Coincidência, ou ele fugiu por motivos pessoais. Foi em maio, padre, 2 dias depois da procissão passar. Chega, seu Antônio. Padre Augusto pegou a imagem de novo. Vou guardar isso na casa paroquial, longe da igreja. E se quiser me contar mais histórias de fantasma, pode procurar outro ouvinte. Saiu da igreja levando a imagem. Seu Antônio ficou sozinho na sacristia, sentado, cabisbaixo, e sussurrou para ninguém. Eu tentei, senhor. Eu tentei avisar. Os dias seguintes foram normais. Padre Augusto guardou a imagem do beato num armário da casa paroquial, trancado, longe dos olhos, longe da mente. Continuou sua rotina mecânica, missa dominical, confissões que ninguém pedia, visitas protocolares a doentes que o recebiam com educação fria. A cidade o tratava com distância respeitosa. Ninguém era rude, mas ninguém era caloroso também. Ele não se importava. Preferia assim. Mas a seca apertava. O sol escaldante todos os dias. Nenhuma nuvem no céu azul implacável. As poucas plantas murchavam. O açude, que já era pequeno, baixava visivelmente. E as pessoas começaram a agir estranho. Na segunda-feira, uma semana antes do dia 14 de maio, Padre Augusto notou que as casas próximas à igreja estavam sendo preparadas. Tábuas pregadas nas janelas, portas reforçadas, velas sendo compradas em quantidade. Vai ter temporal? Ele perguntou para Dona Marlene, que administrava a bodega. Ela o olhou, hesitou. Vai ter... Alguma coisa, padre. Alguma coisa? O senhor vai ver. Não explicou mais nada. Na quarta-feira, seu Antônio chegou na igreja com um saco de estopa. Padre, trouxe essas coisas para o senhor. Tirou de dentro ramos de arruda, alecrim, sal grosso. É para casa paroquial. Espalha pelos cantos, pelas portas. Para quê? Proteção. Proteção de quê, seu Antônio? De fantasma? Padre Augusto cruzou os braços. Não vou desperdiçar meu tempo com superstição. O velho colocou o saco na mesa mesmo assim. Tá aqui, se mudar de ideia. Não vou mudar. Seu Antônio olhou para ele com aquela expressão de novo. Pena. Como quem olha para a criança teimosa correndo em direção ao perigo. Padre,
Quando chegar sexta, quando o sol começar a se pôr, por favor, tranca a porta, apaga as luzes e não olha para fora. Isso é ridículo, é sobrevivência. O velho caminhou até a porta, parou. E padre, se ouvir canto à noite, se ouvir reza, não responde. Não importa o quanto pareça que estão te chamando. Não responde. E saiu. Padre Augusto jogou o saco de ervas no lixo. Na quinta-feira, véspera do dia 14, algo mudou no ar. Padre Augusto não conseguia explicar, mas sentiu. O calor estava diferente, mais pesado, mais opressivo. O tipo de calor que pressiona o peito, que dificulta respirar. E o silêncio. Normalmente havia cachorros latindo na rua, galinhas ciscando, crianças brincando, mas naquele dia, nada. Silêncio absoluto. Só o vento, um vento estranho, vinha em rajadas curtas, quentes, que levantavam poeira vermelha da rua e sumiam de repente, como se a própria terra estivesse respirando. Pé de vento, chamavam no sertão. Mas havia algo mais no ar, um cheiro. Sutil no começo. Padre Augusto achou que era lixo, ou esgoto, mas não era. Era cheiro de carne estragada, leve, mas inconfundível, como bicho morto no mato, como algo apodrecendo no sol. Ele procurou, checou ao redor da igreja, ao redor da casa paroquial. Nada. Mas o cheiro continuava, vindo e sumindo com o vento. À tarde, a cidade estava irreconhecível. Todas as casas com janelas fechadas, algumas com portas pregadas por fora, ruas completamente vazias, nenhum cachorro, nenhuma criança. Era como se a cidade inteira tivesse fugido, ou se escondido. Padre Augusto bateu na porta de 3 casas. Ninguém atendeu. Mas ele sabia que tinha gente lá dentro. Conseguia ouvir sussurros, movimento. Apenas não abriam. Voltou para a igreja, irritado e levemente incomodado. Seu Antônio estava lá, acendendo velas. Muitas velas, em cada altar lateral, em cada nicho, como se preparasse a igreja para a vigília. Seu Antônio, o que está acontecendo? A cidade inteira desapareceu. Se trancaram, padre, como fazem todo ano. Todo ano. Quando chega o dia. O velho acendeu a última vela. Padre, o senhor vai dormir na casa paroquial hoje? Vou. Onde mais eu dormiria? Não quer dormir aqui na igreja? No confessionário? É mais seguro. Seguro de quê? Seu Antônio não respondeu. Apenas olhou pela janela para o sol que começava a descer no horizonte. Daqui a 3 horas vai escurecer, padre. Por favor, quando escurecer, tranca tudo e não sai. Eu não vou me esconder como covarde dentro da própria casa. Não é covardia, é respeito. O velho pegou o chapéu, caminhou até a porta. Vou para casa agora, trancar tudo, rezar. Seu Antônio, isso é histeria coletiva, trauma geracional. Vocês precisam de terapia comunitária, não de... Boa noite, padre. O velho cortou. Que Deus tenha misericórdia. E saiu. Padre Augusto ficou sozinho na igreja. O sol continuava descendo, as velas tremulavam e o cheiro de carniça ficou mais forte. Às 6 da tarde, Padre Augusto estava na casa paroquial lendo um livro de teologia moral que não conseguia se concentrar. O vento aumentou, batia nas janelas, fazia as telhas do telhado estremecerem e então parou. De repente, silêncio absoluto. Nem vento, nem inseto, nada. Como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Padre Augusto levantou, foi até a janela. A rua estava vazia, escura. Algumas casas com luz fraca de vela por dentro, mas nenhuma luz de poste. A cidade mal tinha eletricidade e a noite ficava quase às escuras mesmo. Ele estava prestes a fechar a cortina quando viu, lá longe, na estrada de terra que vinha da direção do açude, uma luz, pequena, amarelada, tremulante, como chama de vela, e estava se movendo, vindo em direção à cidade. Não era só uma luz, eram várias, dezenas, todas em fila, todas se movendo na mesma velocidade, lenta, constante. E então ele ouviu, fraco no começo, distante, mas inconfundível, cântico, vozes, muitas vozes, cantando em uníssono,
rezas, latim, mas errado, embolado, arrastado, como fita cassete tocando na velocidade errada. Padre Augusto sentiu o coração acelerar. Não pode ser, ele pensou. Isso não existe. Mas as luzes continuavam vindo, e os cânticos ficavam mais altos, mais próximos. A procissão tinha começado. Padre Augusto não conseguia tirar os olhos da janela. As luzes continuavam vindo, ficando maiores, mais claras, e agora ele conseguia ver formas, figuras humanas, ou que pareciam humanas, andando em fila dupla, cada uma segurando uma vela, vestidas com roupas escuras, simples, véus nas mulheres, chapéus nos homens, exatamente como procissão antiga. Os cânticos ficaram mais altos. Padre Augusto conseguia distinguir as palavras agora, ou tentativa de palavras, mas a pronúncia estava errada, arrastada, molhada, como se as vozes viessem de gargantas cheias de água. Repetitivo, hipnótico, perturbador. A procissão entrou na rua principal. Padre Augusto estava no segundo andar da casa paroquial. Tinha visão perfeita. E viu detalhes que fizeram seu estômago revirar. As figuras não caminhavam direito. Não era andar normal. Era deslizar. Os pés tocavam o chão, sim, mas não com peso real. Como se flutuassem 1 centímetro acima da terra. E os rostos. Ele não conseguia ver bem a distância, mas havia algo errado. Muito errado. Alguns pareciam inchados. Outros tinham traços borrados, indefinidos, como pintura molhada antes de secar. E as velas? As velas que carregavam não iluminavam. Pelo contrário, onde a luz deveria clarear, escurecia. Como se a chama sugasse a luminosidade ao redor, criando bolsões de escuridão mais profunda. Não pode ser real, Padre Augusto sussurrou para si mesmo. É alucinação, é o calor, é desidratação. Mas o cheiro estava mais forte agora. Carniça, podridão, terra molhada, rio, o cheiro de afogado. A procissão continuou, devagar, ritmada, passando pela rua principal em direção à igreja. Padre Augusto viu quantos eram. Contou rapidamente. 63. Exatamente 63. Coincidência, sua mente racional gritava. Você sabia o número, então está vendo o número. É psicologia básica. Mas no fundo dele, num lugar que a razão não alcançava, uma voz sussurrava diferente. Você sabe o que isso é. Você sempre soube que essas coisas existem. Você só escolheu não acreditar. A procissão parou, bem na frente da igreja. Formaram um semicírculo, todas as figuras de frente para a porta principal, imóveis. Silenciosas agora. Os cânticos tinham parado. Apenas silêncio. E então, uma figura se destacou da fila, mais alta que as outras, vestida com batina preta, carregando crucifixo grande de madeira escura. Padre Benedito. Ou o que tinha sido Padre Benedito 79 anos atrás. A figura caminhou, não, deslizou, até a porta da igreja. E parou. Virou o rosto para cima, diretamente para a janela onde Padre Augusto estava. E Augusto viu. O rosto não tinha olhos, apenas buracos, fundos, escuros, vazios. Mas ele sentia o olhar, sentia sendo observado, medido, julgado. A figura ergueu uma mão, lentamente, e apontou para ele. Padre Augusto recuou da janela, coração batendo tão forte que doía no peito. As mãos tremiam, suor frio escorria pelas costas. Não é real, não é real, não é real. Mas era. Deus do céu, era. Debaixo da rua veio um som. Batidas na porta da igreja, lentas, pesadas, ritmadas. E então, a voz, grave, rouca, ecoante, vinda de lugar impossível. Abre a porta, irmão. Padre Augusto estava congelado. Não conseguia se mexer, não conseguia pensar. Abre, queremos entrar. A voz não vinha só de fora, vinha de dentro também,
dentro da própria cabeça dele, reverberando no crânio. Deixa a gente rezar. E então, todas as vozes juntas, 63 vozes, em uníssono, arrastadas, molhadas. Abre! Padre Augusto tapou os ouvidos. Não adiantou. A voz estava dentro dele. Abre a porta. E algo nele, algo irracional, algo profundo, quis obedecer, quis descer, quis abrir, quis deixar eles entrarem. Porque se eram almas penadas, precisavam de ajuda, certo? Precisavam de orientação espiritual. Precisavam de... Não. Outra voz, menor, mais distante. A voz de seu Antônio ecoando na memória. Não responde. Não importa o quanto pareça que estão te chamando. Não responde. Padre Augusto respirou fundo, cerrou os punhos e ficou quieto. Não desceu, não respondeu, não abriu. As batidas continuaram. 10 minutos, 15, 20. Ritmadas, constantes, pacientes. E os cânticos recomeçaram. Mais altos agora, mais distorcidos. Padre Augusto estava sentado no chão, de costas para a parede, tremendo, rezando, e percebeu a ironia. Ele, que não tinha fé, estava rezando de verdade pela primeira vez em 2 anos. Pai nosso que estais no céu. As batidas ficaram mais fortes. Como se fossem derrubar a porta. Santificado seja o vosso nome. A casa inteira tremia. Venha a nós o vosso reino. E então parou. Tudo parou. Silêncio absoluto. Padre Augusto esperou. 1 minuto. 2, 5. Lentamente, muito lentamente, arrastou-se até a janela. Olhou para baixo. A rua estava vazia. A procissão tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Apenas no chão, na frente da porta da igreja. Marcas, dezenas de pegadas, descalças, algumas normais, outras viradas para trás. E no centro, bem na frente da porta, uma poça de água, escura, cheirando a rio, a lama, a morte. Padre Augusto caiu de joelhos e pela primeira vez em 2 anos chorou, porque tudo que ele achava que sabia sobre o mundo tinha acabado de desmoronar. Padre Augusto não dormiu. Ficou sentado no chão de costas para a parede até o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, ele finalmente conseguiu se mexer. Levantou com as pernas dormentes, o corpo dolorido, a mente exausta. Olhou pela janela. A rua estava normal. Sol brilhando, poeira vermelha, silêncio matinal comum do sertão. Como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que tinha acontecido. Desceu as escadas devagar. Abriu a porta da casa paroquial. O ar da manhã estava fresco, limpo, sem cheiro de carniça, sem cheiro de podridão. Caminhou até a igreja. A porta principal estava fechada, intacta. Mas no chão, as pegadas ainda estavam lá. Marcas escuras na terra, dezenas delas, pés descalços, algumas normais, outras com os dedos apontando para a direção errada. E a poça, menor agora, quase seca, mas ainda ali. Água escura, grudenta, com cheiro de rio parado. Padre Augusto ficou parado, olhando. Não era alucinação, não era histeria. Tinha acontecido. Por volta das 7 da manhã, as portas das casas começaram a se abrir. Devagar, cautelosas. Pessoas saindo, olhando ao redor, checando se estava seguro. Seu Antônio foi o primeiro a chegar na igreja. Viu o Padre Augusto parado na frente da porta, olhando para o chão. Padre, a voz do velho estava suave, sem julgamento, sem eu avisei. Apenas compreensão. Augusto olhou para ele. Tinha olheiras fundas. Mãos ainda tremiam levemente. Eu vi, ele disse, a voz rouca. Eu vi, seu Antônio. O velho balançou a cabeça. Eu sei. Como é possível? Não sei, padre. Só sei que é. Todo ano. Quando a seca aperta. Quando chega o dia. Mas eram
Eram pessoas, ou eram almas, seu Antônio completou. Presas, condenadas, pagando por heresia que nem era culpa delas. Só seguiram o padre, confiaram e morreram por isso. Padre Augusto sentou nos degraus da igreja. Cobriu o rosto com as mãos. Eu achei que vocês eram ignorantes, supersticiosos. Achei que era tudo trauma, lenda, fantasia. Todo mundo acha, no começo. O velho sentou ao lado dele. Até ver. Eles bateram na porta. Pediram para entrar. Chamaram de irmão. Como se... Augusto olhou para o velho. Como se quisessem ajuda. Seu Antônio balançou a cabeça devagar. Não é ajuda que querem, padre. É companhia. Eles estão sozinhos na condenação. E quando alguém responde, quando alguém abre a porta, é aceito. Vira parte da procissão também. Mas eu não abri. Eu não respondi. E foi sábio. O velho tocou o ombro dele. Orgulho não matou o senhor ontem. Isso é bom. Padre Augusto ficou quieto por um longo momento. Depois perguntou. Seu Antônio, o que aconteceu com o padre que desapareceu em 1998? O velho suspirou. Padre Lourenço, jovem, 28 anos, vindo de Caruaru, não acreditou nas histórias. Quando a procissão passou, ele abriu a porta da igreja. Disse que ia exorcizar os demônios. E? Ninguém viu ele sair. De manhã a igreja estava vazia. Porta trancada por dentro, mas ele sumiu. Seu Antônio olhou para o horizonte. Ano seguinte, quando a procissão passou de novo, tinha uma figura nova, jovem, de batina, caminhando com eles. Padre Augusto sentiu o estômago revirar. Ele virou parte da procissão? Virou. E todo ano está lá, caminhando, rezando, preso. Meu Deus! Deus não tem nada a ver com aquilo, padre. A voz do velho estava dura agora. Aquilo é o oposto de Deus. É o que acontece quando a gente vira as costas para ele. Quando adora o que não deve. Quando faz pacto que não devia. Outras pessoas começaram a chegar. Dona Marlene, seu Cícero, Dona Joana. Todos olhavam para Padre Augusto com aquela expressão. Não era mais desconfiança, era reconhecimento. Ele tinha visto, agora ele sabia. Agora ele fazia parte do segredo. Dona Marlene trouxe café quente numa garrafa térmica. O padre deve estar precisando. Ele aceitou com as mãos tremendo. Tomou. O calor ajudou um pouco. Padre, seu Cícero disse, homem grande de uns 50 anos. O senhor resistiu. Não abriu. Isso é bom. Muitos não conseguem. Eu quase abri. Augusto admitiu, a voz baixa. Por um momento, eu quis abrir, mas não abriu. Dona Joana, senhora de cabelos brancos, sorriu suavemente. E isso que importa. Mas por que eu? Augusto olhou para eles. Por que eles quiseram que eu abrisse? Seu Antônio respondeu. Porque o senhor é padre. Assim como o padre Benedito era. Eles reconhecem. Eles querem. Querem o quê? Perdão, talvez, ou condenação compartilhada, ou só não ficarem sozinhos. O velho se levantou. Ninguém sabe direito, padre. Só sabemos que é perigoso. Padre Augusto ficou sentado nos degraus por mais 1 hora. As pessoas foram embora aos poucos, voltando para suas rotinas. A vida continuava, mas ele tinha mudado. 2 semanas atrás, era padre sem fé, cínico, arrogante. Agora ele sabia. Sabia que havia mais entre o céu e a terra do que sua filosofia sonhava. Sabia que havia consequências eternas para escolhas temporais. Sabia que heresia não era metáfora, era real. E o preço era alto, mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Ele entrou na igreja, ajoelhou na frente do altar e pela segunda vez em 2 anos, rezou de verdade, não por hábito, não por protocolo, por necessidade. Senhor, perdoa minha arrogância, perdoa minha incredulidade. Eu vi o que o pecado faz. Eu vi onde a heresia leva. E agora eu entendo. Lágrimas desciam pelo rosto. Eu não sei se ainda mereço usar essa batina,
Mas se o Senhor me permitir, vou tentar ser digno dela. Ficou ali por horas. Quando finalmente levantou, algo tinha mudado. Não era a fé da juventude, ingênua e simples, era fé nascida do terror, fé forjada no fogo do impossível, fé que sabia que havia escuridão, e por isso escolhia a luz. Os dias seguintes foram estranhos. Padre Augusto não era mais o mesmo. Todo mundo percebia. Celebrou a missa no domingo com intensidade que assustou os fiéis. Não era mais ritual mecânico. Era fervor. Era urgência. Como homem que tinha visto o abismo e agora agarrava a luz com desespero. Sua voz tremia ao ler o Evangelho. Chorou durante a consagração. As pessoas se entreolhavam, sem saber se ficavam aliviadas ou preocupadas. Depois da missa, ele não foi embora como sempre fazia. Ficou, sentado no confessionário, esperando. Ninguém tinha se confessado em São Sebastião das Águas há anos, mas naquele dia, Dona Marlene entrou. Depois, seu Cícero. Depois outros, como se finalmente tivessem um padre que entendia, um padre que sabia. Mas Padre Augusto não conseguia parar de pensar. Na procissão, nas figuras, nas vozes e, principalmente, na imagem do Beato das Chuvas. Ela ainda estava no armário da casa paroquial, trancada. Ele ia até lá várias vezes por dia. Olhava para a porta do armário. Não abria, mas ficava ali, parado, pensando. Por que eles adoraram você? Quem você era? Você era real ou era invenção? À noite, sozinho, ele começou a pesquisar. Vasculhou os arquivos antigos da igreja. Livros de registro amarelados, comidos por traça. Buscava qualquer menção ao Beato das Chuvas. Encontrou pouco. Uma anotação de 1920, do padre anterior a Benedito. O povo insiste em venerar figura apócrifa, chamada Beato das Chuvas. Tentei explicar que não existe tal santo nos registros oficiais. Insistem que é tradição local. Proibi qualquer menção durante as missas. Outra anotação, 1935. Confisquei imagem rudimentar de madeira que representava o tal Beato. Povo ficou revoltado. Tive que devolver para evitar conflito. Guardei na sacristia com a condição de que não seria exposta publicamente. E a última, 1942, um ano antes da tragédia. Letra de Padre Benedito. A seca é terrível. O povo sofre. Rezamos, mas Deus parece distante. Alguns velhos sugerem procissão ao Beato das Chuvas. Resisti. Mas, se for a única forma de salvar meu povo, Padre Augusto fechou o livro. Benedito tinha cedido, tinha escolhido o caminho errado, e 63 pessoas pagaram. Na quarta-feira seguinte, Padre Augusto tomou uma decisão. Pegou a imagem do armário, colocou sobre a mesa da sala e olhou para ela. O Beato entalhado em madeira, joelhos no chão, mãos erguidas, rosto voltado para o céu. Parecia sofrimento, súplica, desespero. Você era real? Augusto perguntou em voz alta. Ou você foi invenção, lenda, algo que o povo criou porque precisava de esperança? A imagem, claro, não respondeu, mas havia algo nela, algo que incomodava. Os olhos entalhados pareciam tristes, como se carregassem culpa. Se você era real, você sabia o que ia acontecer? Sabia que eles iam morrer por te adorarem? Padre Augusto passou os dedos pela madeira velha, rachada, e então notou algo que não tinha visto antes. Na base da imagem, além do nome entalhado, havia outra inscrição, pequena, quase apagada pelo tempo. Ele pegou a lupa, aproximou, conseguiu ler. Perdão, Senhor, pois não sabiam o que faziam. Padre Augusto recuou. Essa frase era do Evangelho, as palavras de Cristo na cruz. Por que estava ali? Quem tinha entalhado isso? Padre Benedito? Outro padre? Ou a própria figura que o Beato representa sabia que ia dar errado? Ele sacudiu a cabeça. Estava ficando obcecado. Precisava parar. Guardou a imagem de volta no armário. Trancou, mas não conseguia parar de pensar. Naquela noite teve um sonho. Estava no açude seco,
sozinho, sol escaldante, apenas terra rachada, pedras, ossos de animais mortos. E então viu uma figura, longe, vindo em direção a ele. Homem descalço, hábito rasgado, barba longa, rosto magro, consumido. Parou a poucos metros, olhou para Padre Augusto e falou, voz cansada e infinitamente triste. Eu nunca pedi para ser adorado. Eu só rezei pela chuva e morri esperando. Mas eles fizeram de mim santo. E agora eu carrego a culpa deles também. Padre Augusto acordou suando, coração disparado. Era 3 da manhã. Levantou, foi até a janela, olhou para a rua deserta e teve uma certeza terrível. O beato das chuvas tinha sido real, mas não era santo. Era apenas homem que tinha rezado e morrido. E o povo desesperado tinha transformado ele em algo que nunca foi. E essa mentira tinha custado 63 vidas. Na manhã seguinte, seu Antônio encontrou o Padre Augusto na igreja, de joelhos, rezando. Padre, o senhor está bem? Augusto olhou para ele. Tinha olheiras profundas. Não tinha se barbeado. Parecia 10 anos mais velho. Seu Antônio, eu preciso fazer algo. Fazer o quê? Preciso tentar libertá-los. O velho empalideceu. Padre, não mexa nisso. Não tente. Eles estão presos por heresia. Mas a heresia não foi deles. Foi de Padre Benedito. Foi da cidade. Eles só seguiram. Augusto levantou determinado. E se eu conseguir provar isso? Se eu conseguir mostrar a Deus que eles eram inocentes? Padre, o senhor não pode negociar com aquilo. O senhor não pode. Eu tenho que tentar. Augusto segurou os ombros do velho. Eu sou padre, seu Antônio. Meu dever é cuidar de almas. E aquelas almas estão sofrendo há quase 80 anos. Padre, isso é perigoso. Eu sei. O senhor pode morrer. Eu sei. Ou pior, pode ser levado. Pode virar um deles. Padre Augusto sorriu, triste, resignado. Então que seja. Pelo menos vou morrer tentando fazer o certo. E seu Antônio percebeu. Não tinha mais como convencê-lo. Padre Augusto tinha tomado sua decisão. E decisões assim não voltavam atrás. Padre Augusto passou a semana seguinte se preparando. Jejuou, rezou. Confessou-se com um padre de cidade vizinha, que veio especialmente e o ouviu em silêncio, assustado com o que escutava. Estudou rituais, leu sobre exorcismos, sobre libertação de almas, sobre intercessão pelos mortos. Seu Antônio tentou dissuadi-lo várias vezes. Padre, isso não é exorcismo, não é possessão, é condenação, condenação divina. O Senhor não pode reverter isso. Posso tentar. Padre Benedito tentou ajudar também. Olha no que deu. Padre Benedito adorou o ídolo falso. Eu vou invocar Cristo verdadeiro. O velho balançou a cabeça derrotado. Quando vai fazer? Próxima sexta, quando ela passar de novo. Mas ela só passa em anos de seca, na data, não passa toda semana. Vai passar. Padre Augusto tinha certeza estranha nos olhos. Eu sinto. Ela vai voltar, por minha causa. E voltou. Sexta-feira seguinte, 21 de maio. Não era aniversário da tragédia. Não deveria haver procissão. Mas por volta das 5 da tarde o vento mudou. Pé de vento. Cheiro de carniça. As pessoas em São Sebastião das Águas olharam umas para as outras apavoradas. De novo, Dona Marlene sussurrou. Mas não é o dia. É por causa do padre, seu Antônio disse a voz pesada. Ele chamou eles. Padre Augusto estava na igreja, sozinho. Tinha vestido batina limpa, colocado estola roxa, cor de penitência. Segurava crucifixo grande nas mãos, velas acesas em cada altar. E na frente do altar principal, a imagem do Beato das Chuvas. Ele a tinha trazido, colocado ali, exposta. Se vocês vêm por causa dele, então que vejam que ele não é Deus, que ele não salva, que ele é apenas madeira.
O sol se pôs. A igreja ficou iluminada apenas pelas velas. E Padre Augusto esperou. Não demorou. Os cânticos vieram. Distantes no começo. Depois, mais pertos. As mesmas vozes arrastadas, molhadas, impossíveis. Padre Augusto cerrou os punhos ao redor do crucifixo. Respirou fundo. Senhor, me dá força. As batidas começaram. Mas dessa vez, Padre Augusto caminhou até a porta e abriu. Estavam todos ali, 63 figuras, em semicírculo, velas escuras nas mãos, rostos inchados, borrados, impossíveis, e na frente, Padre Benedito, a figura de batina, sem olhos, apenas buracos, mas olhando, sempre olhando. Padre Augusto ergueu o crucifixo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu ordeno. Cala-te. Ordene nada. A voz veio de Benedito, grave, molhada, triste. Não, senhor. Vocês estão presos, presos por heresia, mas não foi culpa de vocês, foi dele. Augusto apontou para a figura de Benedito. Ele os conduziu errado, ele adorou o falso santo, vocês apenas seguiram. E pagamos, juntos. Outras vozes se juntaram, dezenas, todas falando em uníssono. Heresia não se divide, todos, culpados, todos, condenados. Não! Padre Augusto gritou. Deus é justo, Deus é misericordioso, ele não condena inocentes. Ninguém é inocente. A voz de Benedito estava mais próxima agora. Todos sabiam, todos escolheram. Desespero. Não é. Desculpa, mas eu posso interceder, posso rezar por vocês, pode se juntar. E todas as figuras deram um passo à frente, juntas, sincronizadas. Pode caminhar conosco. Outro passo. Padre Augusto recuou, mas manteve o crucifixo erguido. Eu vim aqui para libertar vocês, não para me juntar. Ninguém liberta ninguém. As vozes estavam ao redor dele agora, envolvendo, sufocando. Só Deus liberta e ele não perdoou. Então eu voto por vocês. Padre Augusto gritou, lágrimas escorrendo. Eu voto minha vida, minha salvação, em troca das 63 almas inocentes. Silêncio. As figuras pararam e então riram. Não era risada de alegria, era risada amarga, quebrada, desesperada. Você não entende, padre. Benedito estava bem na frente dele agora. Não, queremos salvação, queremos companhia, queremos que outros sintam nossa dor. A mão fria, molhada, tocou o rosto de Padre Augusto. Você veio porque quis, ninguém obrigou. E Padre Augusto percebeu. Tarde demais. Tinha sido armadilha. Não armadilha deles. Armadilha do próprio orgulho dele. Achando que podia salvar almas que Deus tinha condenado. Achando que era especial, escolhido. Exatamente o erro de Padre Benedito. Não, ele sussurrou. Sim, as vozes sussurraram de volta. Agora, você entende. Orgulho, sempre, condena. As figuras se aproximaram, cercaram. As velas escuras não iluminavam, apenas escureciam. E Padre Augusto sentiu. Frio, frio impossível, entrando pelos poros, pelos ossos, pela alma. Sentiu a vida sendo sugada, sentiu a condenação. E gritou. Seu Antônio, que esperava do lado de fora, ouviu o grito, alto, desesperado, sendo cortado abruptamente, e depois, silêncio. Ele não entrou, não tentou ajudar, porque sabia. Quando alguém era aceito pela procissão, já era tarde. Na manhã seguinte, a igreja estava vazia, porta aberta, velas apagadas, a imagem do Beato das Chuvas caída no chão, quebrada ao meio, e Padre Augusto desaparecido, quarto vazio, cama feita, batina pendurada no confessionário,
cuidadosamente dobrada, como se ele tivesse se despido da identidade de padre antes de partir. Seu Antônio não chamou polícia, não fez alarde, apenas trancou a igreja e esperou. 1 ano depois, maio de 2013, seca de novo, e quando a procissão passou, tinha uma figura nova, jovem, magro, óculos, batina preta, caminhando em silêncio, olhos vazios, rezando em latim errado. Padre Augusto tinha se juntado aos condenados, e agora, como os outros 63, caminharia para sempre, preso entre a vida e a morte, entre o arrependimento e a punição, pagando eternamente por um pecado que ainda não entendia completamente, o pecado do orgulho. São Sebastião das Águas continua existindo, cidade pequena, esquecida, no interior do Pajeú, onde o mapa quase não alcança. A igreja ficou fechada por 3 anos depois do desaparecimento de Padre Augusto. Sem padre, sem missa, sem nada. Apenas silêncio e poeira. Em 2015 mandaram outro, padre velho dessa vez de 60 anos que já tinha ouvido as histórias, que sabia, que respeitava. Ele não mexeu em nada, não questionou, não tentou salvar ninguém, apenas cumpria seu dever, celebrava a missa. Ouvia confissões, e quando maio chegava, trancava tudo e rezava, como todos na cidade faziam. Até hoje, nos anos de seca, quando o desespero aperta e o sol racha a terra, a procissão volta. 64 figuras agora, caminhando em silêncio pela rua principal. Velas escuras nas mãos, cantando rezas em latim errado, e na frente, logo atrás de Padre Benedito, uma figura jovem, magro, óculos, Padre Augusto, ou o que restou dele. Os moradores não olham, não abrem janelas, não acendem luzes, apenas esperam passar, porque aprenderam. Aprenderam que tem coisas que não se mexe, que tem dívidas que atravessam gerações, que heresia não se paga em vida, se paga na eternidade. A imagem do Beato das Chuvas nunca foi recuperada. Sumiu depois daquela noite, ninguém sabe para onde. Alguns dizem que Padre Augusto a levou, outros dizem que ela se desfez sozinha, como se nunca tivesse existido de verdade. Mas a verdade ninguém sabe, e talvez seja melhor assim, porque algumas perguntas não devem ser respondidas. Então, se um dia você passar por São Sebastião das Águas, no interior de Pernambuco, se perguntar por que a cidade parece tão quieta, tão pesada, tão assombrada, alguém vai te contar, em voz baixa, olhando para o chão, sobre a procissão, sobre Padre Benedito, sobre Padre Augusto, e sobre o preço que se paga quando se adora o que não se deve. E vão te dar um conselho. Se você estiver aqui em maio e a seca estiver apertando, e o vento trouxer cheiro de carniça, tranca a porta, apaga a luz e reza, porque quando a procissão passa, ninguém quer ser o próximo. Promessa esquecida se torna maldição. Fé mal direcionada se torna condenação. E orgulho. Orgulho sempre condena. Não importa se você é lavrador, comerciante ou padre. Quando você acha que sabe mais que Deus, quando você acha que pode negociar com o Eterno, quando você abre a porta que deveria ficar fechada, você paga. E o pagamento é para sempre. Nós somos